prosseguir com o painel dos autarcas. Estão presentes já aqui no palco e nestes sofás Joaquim Judas, Presidente da Câmara Municipal de Almada, Lídia Dias, Vereadora da Educação e Cultura da Câmara Municipal de Braga, Carlos Pinto Sá, Presidente da Câmara Municipal de Évora, Vítor Aleixo, Presidente da Câmara Municipal de Lolé, e também Carolina Balparda, Diretora-Geral de Programas Educativos e do Tríptico da Infância da Secretaria da Cultura e Educação da Câmara Municipal do Rosário, Argentina. Esta apresentação terá a moderação de Catarina Pires, jornalista na Notícias Magazine. Muito obrigado. Bom dia ou boa tarde, já estamos quase na parte da tarde. Eu, além de ser jornalista da Notícias Magazine, que é a revista do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias, sou vice-presidente da AIPICA, que é uma instituição que tem 11 infantários no Concelho de Almada e, portanto, esta questão da educação é-me cara. As barreiras à inclusão não são só arquitetónicas, são também sociais, psicológicas e educacionais. Há que destruí-las a todas. E isso é possível através da educação formal e informal e da cultura. E é por isso que estamos aqui. Este congresso dedica-se a pensar sobre isso e a debater essa questão das cidades enquanto espaço de inclusão, de participação, de educação e de aprofundamento da democracia. Os autarcas eleitos pelos cidadãos para gerir os destinos e os caminhos das suas cidades são atores fundamentais deste processo. E é de um processo que se trata, sempre em evolução, sempre em diálogo e sempre em construção. Vou passar a palavra aos autarcas, mas cabe-me a mim, foi isso que me foi pedido, fazer algumas perguntas. Cada um deles terá 10 minutos para responder, mais ou menos, e também me cabe a mim gerir esse tempo e depois das intervenções de cada um deles, a palavra será vossa e poderão também intervir, se assim o entenderem. Eu vou seguir a ordem que está no programa e pergunto ao Presidente da Câmara de Almada, Joaquim Judas, nos últimos tempos as políticas de educação têm sido muito no sentido de erguer os muros, ou de torná-los mais altos, os muros de que falava a Jacqueline numa comunicação anterior, num painel anterior, e fechando um pouco a escola no seu currículo formal. O que eu pergunto é como é que as autarquias podem ajudar a derrubar estes muros no sentido de entrar na escola e de fazer os alunos e os professores saírem da escola e entrarem neste diálogo que torna a educação mais abrangente e que faz das cidades educadoras. Muito obrigado, boa tarde a todos e também boa tarde e uma saudação aos meus colegas e minhas colegas de painel. Prazer aqui que nos acolhemos em Almada. Em relação à questão concreta que a Catarina nos colocou, de facto as autarquias têm um papel e têm uma potencialidade grande em ultrapassar dificuldades como essas que referiu. Nós temos um conhecimento profundo, como mais ninguém tem, daquilo que são os recursos dos nossos concelhos e dos nossos municípios. E de facto, uma escola fechada, uma escola que se vire sobre si própria, cumpre naturalmente uma parte do papel, mas não cumpre o papel educacional, formativo e socializante que cabe à educação desempenhar no seu sentido mais amplo. Por isso é importante que as escolas, em particular os professores, mas também os pais e os outros agentes que com elas se cruzam, tenham a oportunidade de beneficiar, desfrutar, utilizar aquilo que são outros recursos de caráter cultural, associados por vezes a equipamentos, mas também por vezes a grupos culturais, grupos de teatro, enfim, de artistas plásticos e várias outras formas de expressão
cultural e artística de que os concelhos beneficiam. No caso concreto da Almada, temos um recurso importantíssimo que é o movimento associativo, que só por si gera diariamente imensas iniciativas no plano das bandas e da atividade musical, seja por outro tipo de iniciativas, permitindo que as pessoas se encontrem, se socializem e beneficiando também, no nosso caso, em muitas delas, de espaços como este que estamos aqui a desfrutar. Depois, para além daquilo que é o movimento associativo na sua função mais clássica, cultural e recreativo, virado para a atividade esportiva e para o lazer, existem também aquilo que ao longo dos últimos anos foi gerando na área social, com as instituições particulares de solidariedade social e outras que afirmam esse como o seu fim. E, portanto, também elas têm neste aspecto, designadamente e nos últimos anos, através de projetos intergeracionais, colocando os mais velhos junto com as crianças e os jovens, por vezes na realização de iniciativas comuns, têm tido um papel importante na formação da nossa juventude, nas nossas sociedades modernas. Mas também numa perspectiva em que a educação não se limita só ao espaço escolar e em que na cidade educadora todos somos educadores e educandos, e em que os mais velhos, aqueles que, enfim, já não frequentam a escola no sentido formal do termo, também podem beneficiar dessa interação. E existe tudo aquilo que é feito, seja designadamente no plano da sensibilização ambiental, por exemplo. Não é? Nós temos aqui, no caso concreto da Almada, no plano da Agenda Local 21, o nosso Parlamento das Crianças, portanto, que também nesse aspecto tem uma componente formativa. Existem os programas escolares no âmbito da educação para a saúde, por exemplo, que também têm um papel importante na formação dirigida para áreas específicas. E existe uma prática de que a comunidade educativa aqui faz uso e que nós, como autarcas, temos o dever e procuramos encorajar de intercâmbio de experiências entre os professores. Ainda há pouco, no âmbito do Conselho Municipal de Educação, se realizou um seminário sobre as questões do sucesso educativo. São momentos como estes que também permitem uma troca de experiências, sobretudo que se é vista numa perspectiva muito ampla. Portanto, não estão só o pessoal que trabalha na escola, estão também os pais e estão também os vários níveis de ensino que aí podem encontrar-se, trocar experiências e terem uma perspectiva de continuidade em relação ao trabalho que fazem. Portanto, para lhe responder concretamente à pergunta, ninguém melhor que os autarcas conhece aquilo que são as condições e os recursos do seu município e ninguém melhor que os autarcas pode ter um papel no sentido de ultrapassar esse tipo de barreiras que, infelizmente, são criadas numa perspectiva em que o ensino é muito ensino e instrução, ou seja, um ensino orientado. Não quer dizer que o ensino não tenha que ter, há sempre uma componente e uma vontade de imprimir um determinado comportamento, futuro, presente e futuro ao ser humano, e esse é também um papel que a educação desempenha. Mas o seu afunilar naquilo que é o sentido mais estrito da instrução, que é o aprender a fazer qualquer coisa, a orientação da criança, do jovem e até do adulto para uma atividade profissional que muitas vezes é castradora, desculpem o termo, é castradora do seu desenvolvimento e do desenvolvimento de todo o seu potencial. Isso não é benéfico, não interessa ao mundo de hoje, que é um mundo cada vez mais aberto. Nós falamos por um lado do mundo aberto e dos desafios da globalização, mas depois afunilamos a consciência e a formação da consciência para campos muito estreitos que, enfim, pensando num ser humano que vive para o trabalho e do trabalho, e como se nada mais houvesse, e até como se o trabalho
não beneficiasse de que o agente, o trabalhador, não beneficiasse de uma visão mais ampla e do próprio trabalhador. Portanto, a cidade do futuro, a cidade que queremos que seja a cidade adaptável e adaptável, tem que ter pessoas que tenham consciência aberta, crítica naturalmente, que sintam pelas condições em que se movimentam, sintam condições, encorajamento e espírito tolerante para que possam expor a sua opinião sem ter o medo de que do seu erro resulte uma condenação eterna, porque muitas vezes é o que acontece no quadro dos nossos sistemas educativos e em particular da escola, e portanto precisa de facto de que haja esse impulso, que só a sua convivência e a convivência da escola com o resto da sociedade, o espírito aberto da escola, se afirme. Aliás, era esse o espírito do 25 de Abril. Eu vivi esses momentos pela minha idade. Lembro-me do espírito da reforma, na altura chamada do Rui Grácio, da escola única, mas escola aberta. Escola única e escola aberta. E, portanto, isso perdeu-se ao longo do tempo. Voltou-se por várias razões, que agora não cabe nem já na pergunta que me fez, não? Mas perdeu-se no tempo esse espírito, e cada vez, por via de uma especialização progressiva que o próprio avanço da ciência e da tecnologia nos obrigou, isso depois transmitiu-se a toda a sociedade e, portanto, caminhamos cada vez mais e estamos a ficar presos da super-especialização em que os nossos jovens, e já menos jovens, porque eles alguns já foram formados há 20 anos, não é? Dentro desse espírito já não são propriamente jovens, foram criados, portanto, muito conhecedores daquilo que é o seu campo de observação e depois, enfim, passo o termo e peço desculpa, um bocadinho estúpidos em relação a tudo o resto. E, portanto, isso é limitador ao desenvolvimento das nossas cidades e da nossa sociedade, e enfim, acho que nós procuramos contrariar isso e acho que temos condições para poder fazer. Lídia Dias, vereadora de Educação e Cultura da Câmara Municipal de Braga, perguntava-lhe quais são os desafios que Portugal, apesar de ser um país pequeno, tem contrastes grandes de territórios geográficos e socioeconómicos entre o norte e o sul do país. Quais são os desafios que uma autarquia no norte do país, como Braga, enfrenta nesta missão de tornar, ou neste desígnio de se tornar uma cidade educadora e de vencer estas barreiras e de levar à participação das pessoas e dos cidadãos na construção da cidade e neste desígnio? Muito bem, muito bom dia a todos. Cumprimento, obviamente, todos os meus colegas, que não são colegas, são senhores presidentes, e a minha devida reverência. Realmente, o senhor presidente da Câmara, a quem foi formulado o convite, não pode estar aqui. E não pode estar aqui porquê? Porque vai um bocadinho ao encontro disto que me acabou de perguntar. Realmente nós, poder político, é nosso dever estar cada vez mais próximo daqueles que nós representamos. E isso faz com que todos os dias tenhamos que estar presentes e sair também dos muros da nossa própria Câmara Municipal, do nosso edificado, e estar presente na rua, estar presente nas instituições, estar presente na escola. E isso tudo realmente acarreta depois uma dificuldade de agendas muito grande, e por isso mesmo as minhas desculpas de ele não poder estar aqui e terem que, no fundo, levarem comigo aqui neste painel. E realmente Braga, como outras cidades do país, sofre de assimetrias, e já não vou buscar isto do norte e do sul, porque nós, no nosso próprio território, dentro dele, temos assimetrias. Temos a concentração do nosso centro histórico, de todas as freguesias e uniões de freguesia, realmente com muita população, e depois temos a periferia, que de alguma forma também vai sofrendo com alguma desertificação. Estamos a falar de um território grande, muito
povoado, mas que obviamente depois enferma de todos os problemas que vamos vivendo, desde a imigração aos problemas económicos. E qual é o nosso papel aqui? Realmente, como disse o Sr. Presidente da Câmara muito bem, nós que conhecemos os recursos que temos e que conseguimos pôr à disposição. Muitas vezes não são suficientes. E a nossa principal função é olhar ao território, conseguir diagnosticar o que está a falhar, o que está bem, o que tem que ser promovido, o que tem que ser intensificado e tentar esbater e minimizar todas estas desigualdades que existem, seja dos transportes que não chegam a determinada ponta do concelho, seja uma escola que não está devidamente equipada, e já nem se fala da parte de infraestrutura, mas também de parte de materiais, de recursos humanos que acabam por ser muitas vezes exíguos, ou pelo menos não dar a resposta que todos gostaríamos que fosse dada, que eu acho que não devemos nunca, e uma cidade educadora é mesmo isso, não devemos trabalhar para a mediocridade, nem para o mínimo. Temos que ter uma assunção de uma responsabilidade maior e para dotar realmente depois de conseguirmos que ela tenha o crescimento desejável e que consigamos os objetivos e cumprir os objetivos que queremos realmente chegar. Braga tem, e desde que iniciamos há pouco tempo, uma visão para a cidade, para o território, em que procuramos que as pessoas se sintam bem na cidade onde estão, a tal qualidade de vida que todos procuramos nos nossos afazeres do dia-a-dia, tenhamos boas escolas, tenhamos sítios para ir ao final do dia passear, que tenhamos oferta cultural, que haja atividades esportivas e que isto seja feito de forma transversal, para os novos, para os menos novos, para os séniores, e que isso seja feito desde o desporto, desde a cultura, na ação social, com um enfoque muito grande naqueles que, de alguma forma, são mais desfavorecidos. E depois onde nós queremos viver, o lugar, Braga, enquanto cidade que queremos visitar, porque realmente temos uma cidade com património extraordinário, uma cidade bimilenar dos tempos dos romanos, com um património barroco que é toda uma referência europeia, acho que até mundial, e tudo isso, o grande desafio é nós políticos nos pormos do lado de lá e vermos as dificuldades que cada um tem no dia-a-dia e o que é que nós conseguimos para debelar e vencer estas barreiras. São muitos os desafios, temos procurado em todas as áreas, não descurando nenhuma, obviamente com mais sucesso numas do que outras, conseguir ultrapassar e minimizar estas dificuldades. Não é difícil, é complexo, como ontem dizia, acho que vai ficar na retina ou na memória como uma das palavras, umas frases deste Congresso. Mas realmente este trabalho, também o sair da Câmara Municipal e estabelecer sinergias com os agrupamentos, com todas as IPSS, o movimento associativo, porque realmente não podemos de todo trabalhar de costas voltadas. Não estamos em tempos de trabalhar em costas voltadas, temos que nos maximizar ao máximo os nossos meios, os nossos recursos não só físicos, mas como humanos também, e este trabalhar em rede é muito importante. E depois tudo começa a traduzir em resultados que podem parecer pequenas coisas, mas que no cômputo geral são ações importantes para quem vive
em Braga. Fomos há muito pouco tempo, tal como, infelizmente, muitas outras autarquias agraciadas com a bandeira do município familiarmente responsável, que se traduz nos apoios em termos aos alunos, desde as ofertas dos manuais escolares de forma generalizada, os apoios àqueles que mais precisam, com reforço aos alunos escalão A, escalão B, reforço em termos alimentares, reforços ao nível dos transportes. Há também a criação de um cartão sénior, tendo em conta a sua especificidade, de famílias numerosas, também aqui num querer realmente que esta taxa de natalidade que ontem se falava se consiga reverter. Temos também coisas muito concretas e que os cidadãos acabam por sentir, com uma redução nas faturas da água para as famílias, mas também para as IPSS. E tudo isto, não é? Vamos compondo um xadrez em que realmente a cidade, em termos de território, consegue e começa a sentir que as coisas estão a alterar e que se consegue fazer a diferença. Permitam-me só que eu faça uma pequena referência que, enquanto vereadora da Educação e da Cultura, sinto muita dificuldade por fruto de muitas políticas anteriores que apostaram noutras áreas, e eu debato-me com muitas dificuldades em termos de equipamentos culturais em que possa realmente conseguir congregar alguma oferta que não a consigo fazer neste momento. E recordo aqui, e faço aqui uma pequena homenagem ao Sr. Vereador Paulo Cunha e Silva, do Vereador de Porto, que ontem, infelizmente e de uma forma inexplicável, nos deixou. E ele dizia que o maior equipamento cultural da cidade do Porto era a própria cidade. Que eu acho que, no fundo, é a melhor visão que nós podemos ter de uma cidade participada, de uma cidade educadora, de uma cidade que se adapta ao dia-a-dia, ao pulsar da vida que uma cidade tem que ter, com todos aqueles princípios que a nossa Carta Magna das Cidades Educadoras profetiza e que nós, enquanto responsáveis autárquicos, somos, sem dúvida nenhuma, devedores e que temos que pôr em prática, às vezes com situações muito, muito pequenas. Eu dou-vos só nota que ontem foi anunciado pela Câmara um projeto de desporto para doentes oncológicos e que é um trabalho direcionado para as pessoas que neste momento estão a sofrer desse problema, e que eu acho que é tentarmos ir ao individual, ao coletivo, não descurando ninguém, realmente onde todos têm um lugar na cidade. Obrigada. O Presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto Sá, o Alentejo é um território vasto, com uma população dispersa e com uma população também envelhecida, e imagino que isto seja um desafio para uma autarquia, trazer das margens as pessoas que se calhar já não estão habituadas a participar. Participaram, se calhar, no 25 de Abril, mas depois, de alguma forma, se isolaram. Como é que as autarquias no Alentejo fazem a gestão destas questões como perguntei à Lídia, para prosseguir este signo de serem cidades educadoras provavelmente em todos os casos, porque Portugal é um país envelhecido, mas talvez mais no Alentejo, criar um diálogo intergeracional entre os mais novos e os mais velhos, que pode ser uma forma de aproximar os mais velhos, mas também fazer os mais novos participarem e conhecerem as experiências que os outros já viveram, não é? Muito bom dia ou boa tarde a todos. Uma saudação particular ao nosso anfitrião, o colega Judas, que aliás é de Évora e que foi exportado e trouxe a sua experiência aqui para Almada. Uma saudação aos colegas pai dela e, enfim, à moderadora. Naturalmente, uma saudação de iguais. Não há aqui diferenças. Os cargos são naturalmente
diferentes, mas a responsabilidade e enquanto cidadãos somos obviamente iguais e queria assumir aqui claramente essa situação. O Alentejo é um terço do país, tem infelizmente pouca gente e no Alentejo, se há imagem que tínhamos de imediato, é a imagem de uma região com sol, de planícies amplas, visões amplas e quando olhamos isto, temos esta imagem que aliás corresponde à verdade e depois pensamos nestas questões da cidade educadora, uma questão que nos é colocada de imediato é, bem, e porque é que mesmo no Alentejo tem estas características, espaço com fartura, sol maravilhoso, as crianças estão fechadas dentro de uma escola em muros que dificilmente as deixam sair até ali um pouco ao lado. Bem, isto é uma tendência geral da sociedade, aqui também, em particular em Portugal, e a minha primeira questão, depois encaixará na questão que colocará, iria um pouco nesse sentido, ou seja, o conceito de cidade educadora e a necessidade de termos uma concepção para melhorar a cidade enquanto educadora não pode, obviamente, ignorar que temos uma envolvente da sociedade e que essa envolvente da sociedade tem um conjunto de fatores determinantes que nos impõem, muitas vezes, determinadas situações menos positivas e que nós, muitas vezes, temos que procurar contrariar. Esta questão deste conceito de escola, por exemplo, a escola a tempo inteiro, é uma coisa que me incomoda muito, porque a escola a tempo inteiro corresponde a necessidades sociais, porque os pais trabalham, saem de manhã cedo, vêm à tarde, não têm onde deixar os filhos, enfim. Mas, enfim, tem as crianças. Como é que as crianças vivem a sua infância? Como é que contactam, como é que vão para o espaço público, como é que fazem as suas brincadeiras? E esta é algo que eu gostaria de deixar aqui como uma primeira nota. E, curiosamente, porque me colocou esta questão do interior, ainda temos numa freguesia de Évora uma escola que não tem muros, onde as crianças ainda podem, obviamente, uma freguesia rural, porque nas zonas urbanas já é muito difícil. E eu julgo que isto é algo que tem que se voltar a colocar na agenda, discutir que escola temos, o que é que queremos da escola e como é que esta situação pode ser encarada. Temos, obviamente, no Alentejo uma situação de grande diferença entre o interior rural, em particular as freguesias rurais, e as zonas urbanas. Bem, em rigor, temos uma grande diferença em 2/3 do país, o país rural e o interior do país. O país anda há décadas a ter políticas que estão a apontar, estão a empurrar para a litoralização do país. O Eurostat prevê que em 2025, praticamente amanhã, mais de 75% da população portuguesa estarão numa faixa entre Porto e Sines. O que, obviamente, também nos deve preparar. Mas mesmo dentro da região temos essa situação e temos o abandono do mundo rural. O abandono do mundo rural tem muito a ver, enfim, com o modelo económico ter sido adotado e com alguma quebra, digamos, das atividades agrícolas, do modo de funcionamento agrícola, e tem a ver também com o envelhecimento da população. Eu diria que mais do que atrair essas pessoas para a cidade, nós gostaríamos de as manter no campo. Gostaríamos de as manter nas freguesias. Gostaríamos que elas pudessem continuar a desenvolver os seus modos de vida, aliás, muitas vezes adaptados ambientalmente, adaptados, digamos, socialmente, e que depois, quando passam para a cidade, ficam algo desambientados. Sendo que, obviamente, depois temos os problemas de corresponder às necessidades que uma sociedade mais envelhecida nos coloca. E este é um desafio que temos, ou seja, encontrar aqui algum equilíbrio entre freguesias rurais em declínio, que existem por todo o país, mas também no Alentejo, em particular no Alentejo, e centros urbanos que procuram afirmar e suster a saída de pessoas para o litoral, garantindo-lhes qualidade de vida. E qualidade de vida nós temos no Alentejo, felizmente, mas falta-nos depois outros recursos, digamos assim, que não dependem apenas dos municípios. Agora, se é necessário termos essa visão sobre a evolução da sociedade em geral,
também nos temos que perguntar o que é que o município pode fazer no âmbito das suas competências, no âmbito dos seus recursos. E foi falada aqui uma questão que me parece muito importante, que é a questão da participação. Eu julgo que esta participação hoje é muito difícil, na sociedade que temos, uma sociedade da comunicação, uma sociedade que tende a isolar-nos, porque temos a internet, os nossos miúdos estão muito atirados para ficarem ali isolados na internet, preferem muitas vezes ficar a brincar na internet do que ter uma brincadeira na rua. Portanto, a sociedade moderna tem vantagens, a tecnologia tem vantagens, mas tem grandes desvantagens também, temos que equacionar. E, portanto, há um desafio muito importante que é este, bem, como é que pomos as pessoas a participar. E o participar não é, enfim, um simulacro de participação, não é limitar-nos a ouvir. Participar significa que as pessoas devem vir à praça pública, digamos assim, pôr as suas ideias e que as suas ideias possam depois traduzir em questões concretas na cidade, enfim, no Conselho, nas várias instituições onde intervêm. E esse é um outro desafio que eu julgo que nos está colocado, que é, do ponto de vista do poder político, como é que nós conseguimos trazer os cidadãos à participação. E eu julgo que tem que haver aqui uma alteração de mentalidade, que terá a ver também com a sociedade educadora, com esta ideia de que quem está em cargos políticos é um representante eleito da sua população. Quem manda de facto, ou quem deveria mandar de facto, é a população. E, portanto, encontrar mecanismos em que a vontade da população possa ser expressa, em que a intervenção permanente da população se possa sentir e ter consequências, julgo que é importante. O que significa, por exemplo, ter a capacidade da nossa parte para nos confrontarmos com críticas, com ideias diferentes, com visões diferentes, e que temos que achar e entender como algo que é normal, natural, e que deve ser entendido por nós como um contributo para podermos melhorar a cidade e a sociedade. Eu tenho a ideia de que hoje estamos num mundo globalizado, o Joaquim Judas falou disso, mais aberto, mas que, contraditoriamente, é também um mundo mais fechado, porque, digamos, tem um conjunto de mecanismos muito mais centralizados. Aliás, estamos a assistir hoje, no mundo e em Portugal em particular, a uma recentralização dos poderes. Digamos, a um fechamento da diversidade que caracterizava o nosso mundo e as nossas sociedades. Cada vez temos valores que são mais homogeneizados, que, digamos, nos são transmitidos cada vez mais como algo que não admite a diferença. Eu julgo que isto é algo que também se pode colocar como desafio a uma sociedade educadora, como levantar esta questão e equacionar tudo isto. Isto liga-se com o problema do sucesso e do insucesso, até nas nossas escolas. Nós hoje, a sociedade vende, quase literalmente, digamos, aos miúdos, que, enfim, se eles fizerem um determinado percurso, vão ter uma boa vida, vão ter sucesso na vida. E depois, de repente, digamos, os miúdos que estavam à espera disso são confrontados com a sociedade e veem, bem, mas afinal eu fiz tudo aquilo que deveria fazer, fiz a escola, enfim, fiz a minha vida social, e agora não tenho uma perspectiva de futuro pela frente. Bem, eu julgo que são questões também que têm a ver não apenas com as concepções que atiramos para cima das crianças primeiro, dos adolescentes depois, e que temos que equacionar. Se esses são valores que devem ser colocados dessa forma, e que depois, digamos, no confronto com a realidade, são obviamente desmentidos. E por isso eu julgo que temos que equacionar a cidade, mas temos que equacionar também a própria escola. E a escola que temos. Falava-se há pouco, a escola que temos, aqui a minha colega do lado dizia, bem, o pessoal. Eu julgo que hoje, por exemplo, uma boa parte das escolas, não vou falar na maioria, mas se calhar aproxima-se muito delas, se fossem de lá retirados, o pessoal que vem do centro de empregos, os chamados 6 contratos de emprego e inserção, fechavam as portas.
porque não têm o pessoal auxiliar necessário para responder às tarefas mínimas de uma escola que deveria responder às necessidades educativas. Bem, temos que equacionar isto. Nós não podemos estar a trabalhar com pessoas exploradas e mal pagas, que não estão sequer motivadas para assegurar a escola, e que muitas vezes a asseguram de uma forma notável, devo dizer, ou num outro âmbito. Por exemplo, os professores das AECs, que são pagos miseravelmente à hora para fazerem coisas absolutamente fabulosas que fazem. Em Évora, por exemplo, temos gente a trabalhar de uma forma fabulosa a nível das AECs e que ganha miseravelmente à hora, sem qualquer segurança, por exemplo. Bem, nós temos que equacionar não apenas a escola, mas o sistema educativo, mas a cidade, e neste caso o município, também de alguma maneira o deve colocar, fazer e procurar, no âmbito das suas competências, dar as respostas necessárias. Daí a necessidade de definir projetos concretos para a cidade, para concretizar com a população, com as escolas. Temos muitos, não vou agora referir-nos aqui, porque queria deixar aqui um conjunto de, como é dizer, de ideias, de algumas provocações também, para porventura podermos melhorar o debate. Muito obrigado. Vítor Aleixo, Presidente da Câmara Municipal de Lolé. Perguntava-lhe o mesmo que perguntei ao Presidente da Câmara de Braga e à Vereadora da Educação, quais são, no seu território, quais são os desafios que tem, quais são os maiores desafios no sentido de promover esta ideia de uma cidade educadora que conduza a cidadãos que participem e que tenham um pensamento crítico e que seja inclusivo de todos, que esbata o mais possível as diferenças socioeconómicas, que muitas vezes são uma das maiores barreiras à participação. Muito obrigado. Eu agradeço o convite que foi feito ao município de Lolé. Agradeço ao anfitrião, aos outros colegas de Évora, de Braga, de Rosário, na Argentina, a quem sublinho a presença de tão longe aqui entre nós. Vim de Lolé com uma comitiva de peso, porque este conceito de cidade educadora tem técnicos municipais muito atentos, ativos e interessados e empenhados em promover no município de Lolé. E o município de Lolé, portanto, tem duas cidades formalmente, mas na verdade são três: Lolé, Quarteira, Vila Moura e Almancil. E, portanto, há no município, felizmente, recursos humanos que valorizam muito este conceito de cidade educadora. Bem, eu penso que desde que haja uma gestão autárquica que tenha atrás de si não a mera gestão rotineira, administrativa da coisa pública, mas que, para além disso, seja uma gestão feita com valores e com orientações conceptuais devidamente assumidas pelos seus responsáveis, eu penso que, se essa for a atitude, naturalmente que nós, até, se calhar, de uma forma quase mecânica, estaremos a promover, a trabalhar para construir uma cidade educadora. O que é que eu quero dizer com isto, para ser concreto e preciso? Se cada vez que intervirmos numa escola, nós tivermos a preocupação, e temos em Lolé, tivemos a preocupação de concertar as nossas medidas com os professores, no sentido de, enfim, de saber deles o que é melhor para dinamizar a vida na escola, para que as condições possam ser as melhores possíveis, e hoje em dia ter condições para fazer o que quer que seja dentro da escola ou no espaço público
é cada vez mais difícil, por razões que até foram agora aqui sublinhadas pelo meu colega Débora, mas, portanto, uma relação de proximidade, de saber ouvir, de abertura ao outro, para incorporar tudo aquilo que de positivo os vários atores nas diferentes instituições e nos diferentes pontos da cidade podermos incorporar no momento em que decidimos, nós estamos a cumprir aquela que será talvez a regra básica de uma cidade educadora. Uma posição de grande abertura e, no momento de decidir, ter presente um quadro de valores, uma grelha conceptual que faça dessa gestão uma gestão claramente intencional e muito para além de uma gestão meramente técnica ou administrativa. E, portanto, nós no município de Lolé procuramos fazer isso. O município de Lolé não aderiu às cidades educadoras de agora, portanto, já aderiu há uns anos, portanto, há toda uma história para trás. Sei que eu sou autarca agora destas últimas eleições, mas sei que anteriormente, portanto, o município de Lolé já tinha aderido, creio que em 2007 aderiu portanto, a esta rede de cidades, e sei que foram feitos planos de educação local, portanto, dentro deste conceito. Portanto, há todo um trabalho que tem vindo a ser feito e que nós agora procuramos intensificar, até porque nos revemos absolutamente neste conceito de cidades educadoras. Aliás, agora há muitas redes de cidades, não sei, aqui os nossos colegas, a gente nem sabe para onde é que se há de voltar, quer dizer, são tantas, e eu digo à rapaziada lá no município de Lolé, epá, isto é preciso ter calma, porque às tantas, isto é tudo uma questão de enfoque, não é? Há muitas redes, de facto, e nós não nos podemos dispersar, porque às tantas é uma perda digamos, de recursos não saber geri-los com visão estratégica. E eu, ainda há bocadinho, quando vinha para cá, pensando no tema que nos reúne aqui hoje, nesta conversa, eu dizia aos meus acompanhantes, dizia, olha, segundo sei, e portanto o que eu sei tem naturalmente limites e sei pouco, mas o que eu sei é que este conceito das cidades educadoras, esta rede, é capaz de, neste momento, estar um bocadinho em stand-by a sofrer as consequências da competição de uma nova rede que emerge aí com grande força, que é a rede das cidades inteligentes, as Smart Cities, que estão aí cada vez mais a agrupar cidades. Porque nestas coisas não deixa de haver uma certa competição, que aliás é saudável. Mas eu dizia aos meus acompanhantes, e permitam-me partilhar aqui esta reflexão que vinha fazendo, bom, mas esta rede de cidades educadoras tem aqui uma tónica, uma dominante, uma intenção, que é vamos gerir a cidade com uma preocupação que é ética. A ética, os valores. E, portanto, ela é insubstituível, há que aguentar e trabalhar nesta vertente. A rede das cidades, as Smart Cities, cidades inteligentes, à qual o município de Lolé também pertence, tem muito mais a ver com, enfim, a aplicação da tecnologia na gestão da cidade, os diferentes suportes de informação e meios tecnológicos para gerir a cidade, com uma forte componente ambiental, mas fundamentalmente, e é nisto que ela se distingue um bocado da rede de cidades educadoras, com uma componente comercial, porque a parte comercial está muito claramente a impregnar a gestão das Smart Cities. E, portanto, temos aqui duas redes de cidades, temos muitas mais, mas estas duas às quais o município de Lolé, portanto, aderiu e pertence, e trabalhamos empenhadamente numa e noutra, portanto, elas distinguem-se. E, portanto, todas elas têm cabimento, todas elas são importantes. Para ser concreto, o que é que nós fazemos? É claro que as escolas, uma cidade educadora, o seu centro de gravidade pode ser a escola, mas ela está muito para além daquilo que se faz na escola. Portanto, de cada vez que nós decidimos implementar uma ciclovia,
apelamos, digamos, a novos estilos de vida, a estilos de vida que tragam as pessoas para o convívio no espaço público, ou numa ludoteca, como aqui foi há bocado, exemplarmente bem demonstrado. De cada vez que nós decidimos promover um ciclo de debates, e Lolé neste momento é um ciclo de debates que tem trazido à cidade de Lolé, ao município de Lolé, portanto, pessoas de referência nacional, enfim, no plano da ciência, da cultura, da reflexão filosófica, enfim, da ciência. Portanto, cada vez que nós implementamos estas medidas, nós estamos, de facto, a fazer da nossa cidade uma cidade capaz de, com as suas manifestações que são promovidas pelo município, capaz de ter um efeito educador no cidadão. Ou seja, portanto, a educação do cidadão é uma coisa que todos dão, todos recebem. Já acabei. Ok, pronto. Muito bem. Pronto, eu vou concluir. Mas, portanto, nós temos tudo aquilo que fazemos no plano cultural, no plano, agora, da nossa adaptação, de uma estratégia de adaptação às alterações climáticas, nas questões ambientais, que somos muito ativos nas questões ambientais para promover os valores do ambiente sustentável, na mudança de paradigma para uma cidade, um meio urbano mais amigável, que traga os cidadãos ao convívio, que o retiro de casa e dos locais de consumo. Nós fazemos isto tudo com uma estratégia, com uma intenção. E acreditamos que isso pode ter um forte cunho pedagógico e educativo nos nossos cidadãos. Porque o que nós queremos, de facto, é pessoas mais livres, mais capacidades de integrar toda a informação que recebem hoje e que é muito grande e saberem ter uma leitura do mundo e saberem orientar-se, não é? E apetrechá-los para a liberdade, serem mais exigentes, mais bonitos porque é para isso que trabalhamos. Isso é uma cidade educadora. Nós estamos aí muito determinados para continuar a trabalhar nesse plano. Peço desculpa que me alonguei. Não faz mal. Pronto, acho que já está outra vez. Então, obrigada. Passava à nossa convidada de Rosário, na Argentina, Carolina Malparda, e pedia-lhe que nos levasse brevemente, porque já temos pouco tempo, até Rosário e nos contasse a experiência de Rosário enquanto cidade educadora, mas com uma questão que eu gostaria que abordasse na sua intervenção, que é a do espaço público ser devolvido às crianças. Porque a minha geração, dos 40, deve ter sido, em Portugal, das últimas que pôde brincar na rua e que os pais deixavam ir para a rua sozinha. E eu sinto muito que há uma nostalgia desses tempos e que eu própria não deixo os meus filhos que têm 11 anos ir ao jardim sozinhos. E penso que isso também tem muito a ver com a construção da cidade e com os espaços que são criados, não só a questão da segurança, mas a questão da construção, da arquitetura das cidades e da concepção das cidades enquanto cidades amigas das crianças. Era sobre isso que gostaria que falasse. Muito obrigada. Bom dia a todo mundo. Obrigada à Câmara Municipal de Almada y a todo su equipo, en mi nombre y en el nombre de la prefeita y a mis compañeros de panel y a todos ustedes. Voy a tratar de falar pausado y de usar todas las palabras del portugués que pueda. Voy a tratar de que eso no demore más la presentación, pero la buena noticia es que me voy a concentrar mejor, que no voy a divagar como haría en español, que es más mi estilo. Algunos datos particulares, me parecía brevemente sobre la ciudad de Rosario, porque quizás el auditorio no conoce. Es una ciudad del centro del país, de cerca de 1 millón de habitantes. Queda cerca de la capital, para lo que son